Imagine ser culpado por toda a dor do mundo, enquanto você ainda tenta limpar o sangue do seu próprio quintal. A história que você aprendeu na escola é apenas a superfície de um abismo muito mais profundo. O que acontece quando uma nação inteira é humilhada até o ponto de não ter mais nada a perder? Seria a Alemanha o grande predador da era moderna? Ou apenas o resultado final de um experimento cruel feito pelas outras potências europeias? O que eu vou te contar agora é o lado que os vencedores preferiram apagar. Prepare-se, porque a linha entre o vilão e a vítima é muito mais tênue do que você imagina. Antes de existirem tanques, uniformes cinzas ou uma bandeira unificada, o coração da Europa era um vazio. Mas não um vazio de pessoas, e sim um vazio de ordem. Imagine um território retalhado em centenas de pedaços, um mosaico de principados e tribos que passavam seus dias se olhando com desconfiança, sempre à espera da próxima lâmina. Enquanto a França e a Inglaterra se erguiam como impérios globais, colhendo as riquezas do novo mundo, o solo que hoje chamamos de Alemanha era apenas o quintal de jogos dos outros. Durante séculos, se um rei francês e um imperador austríaco tinham uma divergência, eles não lutavam em Paris ou Viena. Eles marchavam seus exércitos para o centro da Europa. Eles lutavam no solo germânico. O povo que ali vivia não tinha voz, não tinha exército unificado e não tinha proteção. Eles eram apenas o cenário da destruição alheia. Pense na Guerra dos 30 Anos, um conflito que muitos esquecem, mas que foi o verdadeiro batismo de fogo desta terra. Imagine vilas inteiras desaparecendo. Imagine um terço de toda a população sendo dizimada, não por uma causa própria, mas por ambições estrangeiras. Pais viam seus filhos morrerem de fome, enquanto generais de fora decidiam quem mandaria na religião ou no comércio. Esse é o lado que ninguém conta. O militarismo alemão, que o mundo passaria a temer no futuro, não nasceu de uma vontade súbita de dominar os outros. Ele nasceu de um trauma coletivo, profundo e sangrento. Foi o grito de um povo que cansou de ser o tapete da Europa. Eles aprenderam da pior maneira possível que no tabuleiro do poder, ou você é o jogador, ou você é a peça sendo sacrificada. A disciplina alemã foi forjada no medo de ser invadido novamente. Era uma questão de sobrevivência, unificar ou morrer. E o preço dessa unificação seria cobrado em juros altíssimos para todo o planeta. Então, o inevitável aconteceu. No final do século XIX, sob a sombra fria de Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, os retalhos foram costurados com sangue e ferro. Em um piscar de olhos histórico, apenas 40 anos, a Alemanha deixou de ser um conjunto de estados agrários para se tornar o titã industrial da Europa. As chaminés das fábricas alemãs começaram a escurecer os céus da concorrência. A ciência, a tecnologia e o exército alemão tornaram-se os melhores do mundo. Mas imagine a sensação dos vizinhos. A Inglaterra, que dominava os mares há séculos, e a França, que sempre se viu como a luz da cultura, agora olhavam para o lado e viam um gigante acordado. A Alemanha era o vizinho novo que chegou tarde à festa dos impérios, mas que de repente tinha o carro mais rápido e a casa mais alta da rua. O equilíbrio de poder que mantinha a Europa em uma paz frágil foi estraçalhado. O ar ficou pesado. Alianças secretas foram assinadas em salas escuras. Os impérios ao redor começaram a traçar linhas no mapa, cercando o novo gigante. Quando chegamos a 1914, o barril de pólvora já estava transbordando. A Primeira Guerra Mundial é frequentemente jogada inteiramente nas costas dos alemães, mas a verdade é mais suja. Foi um efeito dominó de egos imperiais. A Alemanha sentia-se cercada, uma sensação de claustrofobia geopolítica. O medo de ser esmagada entre a Rússia a leste e a França a oeste levou a decisões desesperadas. Os homens marcharam para as trincheiras, acreditando que seriam heróis, defendendo seu direito de existir. Mas o que encontraram foi a lama e a morte industrializada. Por 4 longos anos, a alma da Europa foi moída. Quando o silêncio finalmente caiu sobre os campos de batalha, em 1918, o mundo precisava de um culpado. Alguém teria que pagar a conta de uma guerra que ninguém sabia mais por que estava lutando. E a sentença dada no Tratado de Versalhes não foi apenas um acordo de paz. Foi uma declaração de execução econômica e psicológica contra uma nação inteira. O que acontece quando você tira tudo de um homem, exceto o seu orgulho ferido? O Tratado de Versalhes não apenas desarmou a Alemanha, ele a despiu de sua dignidade.
A cláusula de culpa de guerra foi um prego cravado no peito de cada cidadão. O país foi forçado a assinar um cheque em branco para pagar os custos de uma destruição global, enquanto seus próprios filhos morriam de desnutrição nas ruas de Berlim. Imagine ir à padaria com um carrinho de mão cheio de dinheiro e descobrir que ele não compra sequer um pão. A inflação era tão absurda que as pessoas queimavam maços de notas para se aquecer, porque o papel valia mais do que o dinheiro impresso nele. A fome não era uma metáfora, era a vizinha de cada família. A democracia que tentaram instalar estava nascendo morta, sufocada por dívidas que levariam gerações para pagar. Foi nesse vácuo de esperança, nesse abismo de humilhação, que as sombras começaram a crescer. Quando você está no fundo do poço e alguém lhe estende a mão prometendo não apenas comida, mas vingança e glória, você não olha para as unhas sujas de quem te ajuda. O ressentimento legítimo de um povo que se sentia traído e humilhado pelo mundo foi sequestrado. O período entre 1933 e 1945 é o capítulo mais negro da humanidade. Aqui, a narrativa da vítima de Versalhes é distorcida e transformada em uma arma de destruição em massa. A dor de uma nação foi usada como combustível para uma ideologia de ódio que desafiou qualquer lógica humana. A Alemanha, que um dia buscou apenas proteção contra invasores, transformou-se no invasor mais cruel que o mundo já viu. Eles não queriam mais apenas um lugar à mesa, eles queriam quebrar a mesa e todos os que estivessem sentados nela. O trauma do passado não justifica o horror do presente, mas o explica. O regime tentou apagar o sol para todos os que considerava inferiores, criando cicatrizes que, mesmo décadas depois, ainda latejam na memória coletiva da humanidade. O mundo assistiu, horrorizado, enquanto o país de filósofos e músicos se tornava o país de carrascos e cinzas. Em 1945, o relógio parou para a Alemanha. O país não foi apenas derrotado, ele foi pulverizado. Berlim era um cemitério de concreto. A nação foi cortada ao meio. Um muro foi erguido para separar irmãos, e o nome Alemanha tornou-se sinônimo do mal absoluto. Se a história terminasse aqui, o veredito de vilão seria eterno e imutável. Mas há algo que quase nenhum documentário te conta com clareza. O milagre não foi apenas econômico, foi moral. Como uma nação que atingiu o ápice da vilania consegue olhar no espelho, admitir cada crime e se reconstruir sobre os pilares da responsabilidade? Enquanto outros impérios tentam esconder seus esqueletos no armário, a Alemanha moderna transformou seus esqueletos em monumentos de aviso. Eles escolheram carregar o peso da sua culpa para garantir que ela nunca fosse esquecida. Hoje, aquele mesmo território que era o quintal de guerra da Europa é o motor que mantém o continente unido. A economia, que foi reduzida a zero, agora sustenta a estabilidade de vizinhos que antes eram inimigos mortais. A transformação da Alemanha é o maior exemplo de que o destino de um povo não está escrito nas estrelas, mas nas escolhas que se faz após a queda. Eles saíram das cinzas, não com o punho fechado para a vingança, mas com a mão estendida para a diplomacia. Mas o preço para chegar a essa sabedoria foi o maior que a humanidade já pagou. Milhões de vidas, cidades inteiras e uma mancha na alma humana que nunca sairá por completo. Vilã ou vítima? Talvez a verdade seja que a Alemanha foi o espelho mais sombrio da própria Europa. Uma nação que foi vítima de um sistema de impérios cruéis, mas que, ao tentar se libertar, tornou-se o vilão mais terrível da história. Isso nos deixa uma lição arrepiadora. O que acontece quando o medo e a humilhação perdem o freio da ética? O tratamento dado à Alemanha após a Primeira Guerra justifica o monstro que nasceu depois? Ou nada, absolutamente nada, pode desculpar os caminhos que o país escolheu seguir? A resposta para essa pergunta não está nos livros de história, está na sua percepção sobre a natureza humana. Eu quero saber a sua opinião sincera nos comentários. Esse debate é necessário para que as sombras do passado nunca mais encontrem terreno fértil no nosso presente. Se esse mergulho na alma da história te fez pensar, deixe o seu like e se inscreva. O próximo capítulo pode ser ainda mais obscuro. Até a próxima.